quantas coisas a gente não aprendeu esse ano. Isso é valioso, leva com você. Isso não vai pesar na sua mochila. Muito pelo contrário, isso vai fortalecer a sua base. Você não precisa se agarrar e sofrer ainda pelas decisões que você julga erradas, pelas decisões que você tinha que ter tomado que você não tomou, porque isso não tem como mudar. E é isso que pesa. Ficar vivendo no passado tentando mudar uma coisa que não tem como mudar, porque já foi. Agora, se você leva com você as lições, se você leva com você as coisas que você aprendeu e que te fizeram um ser humano melhor, você vai cada vez mais fortalecendo a sua base. Então, é um exercício diário da gente aprender a deixar ir. Não ponha o seu foco e a sua energia em coisas que já aconteceram, porque a vida tem hoje inúmeras coisas novas e novas oportunidades, novos presentes para te dar. Hoje, agora. Agora aqui, aonde você está, independente de onde você estiver, nesse Brasil, nesse mundo, nesse lugar, a vida está batendo na sua porta e te chamando para viver. E eu vejo que assim, a gente tá tão distraído, né, gente? A gente mexe no celular, a gente tá focado ali no que a gente tem que fazer, no que a gente deixou de fazer, nas nossas obrigações. E aí nem para respirar, para olhar o céu, para fazer um agradecimento, para lembrar que cada dia é um presente. E eu vejo como que são essas pequenas coisas que vão fazendo a gente enraizar, sabe? Ir nessa profundidade. Quando eu falo pra vocês, a vida não é rasa. Busque se aprofundar. Busque olhar além do que os seus olhos enxergam. Busque expressar o seu amor além do que as suas palavras dizem, né? E à medida que a gente vai se aprofundando, eu vejo que é como se a gente fosse... Ao mesmo tempo, eu me aprofundo e me expando. E quando eu me expando, eu realmente começo a trazer e ter novos olhos. Olhos capazes de ver novas coisas. Se antes eu não percebi uma coisa, agora, nesse meu processo de expansão, eu posso começar a perceber. Se antes eu enxergava uma coisa sempre de um jeito, né? Fazia um julgamento sobre uma pessoa e resumia aquela pessoa só nesse meu julgamento, agora eu posso ser capaz de conseguir enxergar alguma coisa de bom que essa pessoa tem também, ao invés de só reclamar dela. E é muito impressionante como essa profundidade não vai fazendo o mundo ficar um lugar melhor. Essa profundidade não vai fazendo o outro ficar uma pessoa melhor. Essa profundidade vai fazendo você ficar alguém melhor. Essa profundidade vai fazendo a sua vida ter mais sentido. Essa profundidade vai fazendo você sentir mais alegria de viver. Então, na verdade, é tudo sobre autotransformação. E é isso que todos nós somos capazes. É isso que a gente pode acordar e perceber que quando a vida está batendo na porta, eu posso até dizer que está batendo na sua, mas eu preciso sentir que está batendo na minha. Sentir que os desafios estão aí me convidando para viver, os desafios estão aí me convidando para refletir, os desafios estão aí me convidando a ser alguém melhor, porque é por isso que a gente está aqui. Então, se você viveu situações que te ensinaram sobre humanidade, leva a humanidade com você. Se você viveu situações que te ensinaram sobre amor, leve esse amor com você. Se você viveu situações que te ensinaram sobre perdão, leva esse perdão com você. Você não precisa levar a experiência negativa, você pode levar apenas os aprendizados que você teve com ela, porque isso sempre tem. Tudo que a gente passa na vida, todas as nossas experiências, todas as coisas que chegam até nós, chegam com um propósito: nos ensinar, nos fazer transformar, nos fazer evoluir. E a gente não entende isso na hora que está acontecendo, né? Na verdade, a gente traz muito questionamento de por que eu, por que comigo, por que na minha vida. E muitas vezes a gente nem olha para o lado e percebe que, na verdade, todos nós passamos os nossos desafios. Teve uma vez, minha mãe me contou uma história que eu, na hora que ela me contou, eu nem, assim, percebi tudo que aquilo queria trazer, sabe? Tudo que aquela mensagem dizia. Mas ela encontrou com uma amiga, uma grande amiga, que, assim, super espiritual, que trabalha na espiritualidade, enfim, uma pessoa muito especial. E a minha mãe estava desabafando dos problemas dela para essa pessoa. E aí, essa pessoa ouvindo, né, tudo que a minha mãe estava dizendo e tudo mais, e essa pessoa pegou e respondeu assim para minha mãe: Suzana, pensa nas crianças nas minas de carvão.
E aí uma vez eu fui falar algumas coisas com a minha mãe que estavam me incomodando, que eu tava chateada, que eu tava com cheio de problema na minha vida e tudo mais. E aí a minha mãe me contou essa história. E aí eu não entendi naquele momento, sabe? Eu pensei, nossa, sim, muito triste pensar nas crianças nas minas de carvão, né? Como era antigamente e tudo mais. E aí, hoje eu entendo que a gente acha que só a gente que tá passando por situações. E quando a gente olha pro lado, né? Porque a expansão também faz isso. A gente conseguir ter compaixão. E a compaixão não é em relação à outra, a compaixão é no nosso olhar. Somos nós que destravamos essa portinha dentro da gente. E assim a gente começa a olhar para as pessoas com um novo olhar também. E aí eu comecei a entender que tá todo mundo passando, cada um as suas. A gente não precisa se colocar nesse lugar de vítima, de por que a vida faz isso comigo, por que eu, por que só comigo, porque não é assim. Cada um recebe exatamente o que precisa em cada momento da vida. Você tá chegando na sua vida agora exatamente o que você precisa para evoluir nesse momento. Se você tá tendo que lidar com uma relação difícil, tem alguma coisa para ser vista ali. Se você tá tendo que lidar com a sua ansiedade, né, com algum sentimento que existe dentro de você, tem alguma coisa para ser aprendida ali. E aí como que a gente pode fazer para descobrir, né, o porquê ou o pra quê das situações? Na verdade, não é o porquê, é o pra quê. Quando eu substituo o porquê para o para quê, eu permito que a vida chegue com toda a sua grandeza e nos faça expandir também. Então, como que a gente faz para descobrir o pra quê das situações? Muitas vezes, aceitando que elas existem. Muitas vezes, parando de querer mudar alguma coisa que seja imutável. Muitas vezes querendo mudar o passado ou acelerar o futuro, porque a cada vez que a gente tenta fazer isso, a gente deixa de viver a vida agora. E aí quando a gente pensa, nossa, mas a vida é um sopro, como que eu vou deixar para amanhã alguma coisa que... ou querer mudar alguma coisa amanhã, ao invés de aproveitar o que eu tenho agora? Dentro de você estão todas as chaves que você precisa para abrir as portas da sua vida hoje. Não tão amanhã, nem ontem, então hoje. E esse entendimento vai fazendo a gente, de fato, entender que a mente que está sempre levando a gente para o atraso ou para o adiantamento, né, para a culpa ou para a ansiedade, é aqui e agora. É nesse ar que entra e sai do corpo, é nesse momento, é nessa situação. Então, quando a gente começa a perceber esse movimento mental, né, de levar a gente ou para o passado ou para o futuro, a gente realmente para de se identificar com ele. Porque por mais que meus pensamentos falem o tempo todo, você não é o que os seus pensamentos dizem que você é. Se os seus pensamentos falam que você não é capaz, não acredite nisso. Se os seus pensamentos falam o tempo todo que a vida é ruim, não acredita nisso. Se os seus pensamentos dizem o tempo todo que você poderia ter feito diferente, não acredite nisso, porque você não precisa acreditar em tudo que você pensa. A vida vai além do seu pensar, a vida vai além do seu mecanismo mental de sempre te tirar do único lugar que o ego não existe, que é aqui e agora. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue perceber, né, quem sou eu, assim, onde está o meu ser e onde está o meu ego. A gente está vivendo tão anexado ao ego que eu acredito ser tudo que eu penso. E aí eu tô o tempo todo vivendo de maneira insatisfeita. Porque é isso que o ego faz com a gente, traz insatisfação. Insatisfação de pensando que poderia ter sido diferente, insatisfação pensando que eu fiz a escolha errada, insatisfação pensando que eu tô atrasado ou que eu tô adiantado. Enquanto a vida é perfeita da maneira como ela é. E não cai nenhuma folhinha sem autorização de Deus. Um fio do cabelo. A vida é um sopro e é um sopro lindo, né? Exatamente isso, Jean. Então, essa sementinha que a gente vai plantando, sabe, de encontrar a celebração do ser a cada momento, é de uma responsabilidade nossa. Somos nós que vamos aos pouquinhos entendendo que existirão sim momentos onde a gente vai se sentir com a energia mais baixa, onde a gente vai se sentir com a energia mais densa, onde a gente vai se sentir um pouco mais cansado, um pouco mais reflexivo. Isso faz parte do equilíbrio. O equilíbrio não significa estar mais ou menos o tempo todo. O equilíbrio pode significar, às vezes, estar bem e às vezes nem tão bem assim.
Isso pode ser se equilibrar também. Você vai encontrando o seu meio termo nessas suas fases, né? Cada fase da vida exige uma diferente versão de nós. Então, que cada uma dessas fases tragam sempre o que a gente precisa e que cada uma dessas fases nos façam a cada vez um ser humano um pouquinho melhor. A gente vai despertando a nossa humanidade. Essa é a transformação que eu acredito.